Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais do nosso querido Diocese de Limeira. Estamos aqui no nosso podcast semanal. Vamos meditar sobre o Evangelho do segundo domingo do tempo pascal, dia 7 de abril de 2024. É o domingo da Divina Misericórdia. Vamos ao texto do Evangelho, capítulo 20 de São João, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. A morte de Jesus deixou seus discípulos num estado mental de confusão e de um mórbido sentimento de abandono. Eles ficaram desnorteados. A aparição de Jesus ressuscitado, a sua simples presença, mudou completamente essa situação. Basta ver que no versículo 20 o Evangelho diz assim: "Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor." Mudou completamente o estado de ânimo deles. A ressurreição de Cristo transforma a realidade de seus discípulos, de desanimados e desnorteados para homens novamente alegres, serenos. Nas nossas celebrações eucarísticas, mais de uma vez a Assembleia responde quando o padre diz assim: "O Senhor esteja convosco." E todo mundo responde: "Ele está no meio de nós." É necessário que isso não fique apenas como uma fórmula ritual, mas seja de fato a expressão de um ato de fé na presença do Senhor ressuscitado na Assembleia reunida para celebrar a Eucaristia. Ele está presente no meio de nós. Ele está ali. Não é ficção, ele está ali. De desanimados e medrosos, os discípulos transformam-se em entusiasmados e valentes testemunhas da ressurreição, dispostos a dar a vida por Cristo, como muitos morreram mártires. Daqui já podemos tirar uma importante conclusão para a nossa vida cristã. O medo e o desânimo não condizem com o cristianismo. Outro detalhe importante: por 3 vezes Jesus diz a eles, os discípulos: "A paz esteja convosco." A paz é um bem almejado por todos nós. Nós somos sedentos de paz. A palavra hebraica shalom tem o sentido de harmonia, serenidade, tranquilidade, confiança. Tudo isso se resume na palavra paz. Por esse gesto de Jesus fica bem claro que a paz é fruto de sua presença em nossa vida. Porque Cristo ressuscitado é a nossa paz. Quando Cristo está presente em nossa vida, nós vivemos em paz, em serenidade, harmonia. Eis o motivo pelo qual Cristo convida seus discípulos a narrar a sua experiência a quem não o viu, que falem da ressurreição, para que também se convertam e creiam, mas especialmente para que, ao acreditarem, recebam aquela paz que vem de Deus, que emana da ressurreição de Cristo e que ajuda-nos a superar os momentos mais difíceis e duros da vida. Como rezava Santa Teresa d'Ávila:
Nada te turbe, nada te espante, tudo passa, só Deus permanece. Daí vem a nossa serenidade, a nossa paz. O terceiro ensinamento do Evangelho de hoje diz respeito a Tomé, famoso Tomé. Tomé fez escola, pois com seu comportamento incrédulo, ensina-nos que a participação na comunidade é condição indispensável para a nossa experiência de fé. Os discípulos estavam reunidos, Tomé não estava lá. E Jesus não apareceu durante a semana para Tomé, só 8 dias depois, quando a comunidade estava reunida. Tomé fez a experiência de Cristo vivo no interior da comunidade. No domingo, dia do Senhor, Tomé volta a participar de sua comunidade. Aí sim, ele faz a experiência do ressuscitado. Daí a importância da igreja para a experiência de fé em Cristo ressuscitado. Domingo, dia que a comunidade celebra o amor fraterno, o perdão recíproco, a palavra proclamada e a Eucaristia. É aí que se experimenta Jesus ressuscitado. Eu até faço uma brincadeira assim, Tomé faltou à missa no domingo. Por isso que ele não fez a experiência do ressuscitado. Teve que esperar outra semana, aí participou. Aí ele fez a experiência do ressuscitado. A experiência de Tomé não é exclusiva dos primeiros cristãos, mas os cristãos de todos os tempos podem fazer essa mesma experiência. Basta participar ativamente de sua comunidade eclesial, sua paróquia. Por fim, examinemos a última bem-aventurança proclamada por Cristo e que se constitui na mensagem central do Evangelho de hoje, versículo 29 do Evangelho de hoje. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Tomé viu, tem aquele famoso quadro de Caravaggio que aparece ele pondo o dedo no lado aberto de Cristo, E acreditou também depois disso tudo, Mas Jesus não elogia Tomé, diz assim, bem-aventurados, felizes os que vão acreditar sem terem visto. Nós, Com outras palavras, é como se Jesus dissesse, felizes os que têm fé. A fé é dom de Deus, mas também é algo que a gente tem que trabalhar na nossa vida. A nossa fé tem que ser progressiva. Uma coisa é a fé quando éramos crianças, hoje agora, quando somos adultos, é uma fé mais madura, mais sólida. Quem pensa ter fé, mas não se aprofunda nas coisas de Deus, corre o risco de terminar não acreditando em nada. As provações fazem necessariamente parte da experiência verdadeira de fé. Deus nos prova. Santa Teresa d'Ávila diz, quanto mais Deus ama, mais nos prova. Ela até brinca, por isso que ele tem poucos amigos. As provações nos purificam e nos levam, pouco a pouco, a solidificar nossa experiência de fé. Eu acho muito bonito o Salmo diz assim, quem confia no Senhor é como o monte de Sião, nada o pode abalar porque é firme para sempre, é como a montanha, bate o vento, bate a chuva, vem as provações, as dificuldades, mas permanece firme e forte. É como a palmeira, quanto mais agitada pelo vento, mais ela finca as suas raízes. Assim é o homem e a mulher de fé. Muitos gostariam que Cristo se manifestasse a todos. Aqui um detalhe importante. O silêncio de Deus assusta e desconcerta a muitos. Gostaríamos que Deus viesse visivelmente em nosso auxílio, que desse provas de seu poder, que interviesse espetacularmente na história. No entanto, esse silêncio aparente constitui o fundamento de nossa fé. Através de toda a história da salvação, Deus sempre agiu assim, dando espaço ao risco e à opção de fé. Por isso, peçamos com humildade ao Senhor ressuscitado, como pediu Tomé. Peçamos também nós, no dia de hoje, domingo da Divina Misericórdia. Senhor, aumentai a nossa fé. Que nós possamos ter uma fé adulta, madura, uma fé de pessoas convictas na ressurreição de Cristo. A todos a minha bênção, um feliz domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.